paraxá dessa semana, a gente ainda falando sobre Avraham Avinu, a gente começa a analisar que foi essas medidas de autoconhecimento, de saber quem é, que Avraham, ele foi isso que foi escolhido para ser algo de característica que todos os outros filhos dele também herdariam por herança. Então, se a gente for analisar, uma história interessante é que as pessoas em Israel, mesmo o mais alto grau de trabalho, até o menor grau de trabalho, as pessoas têm uma verdadeira felicidade do que fazem, né? A gente lembra de histórias que a gente ouve, por exemplo, de encanadores, que em hebraico chama instalator, às vezes vai na casa da pessoa e dá bronca na pessoa porque o banheiro não está funcionando, né? Chegou uma vez uma história, conta o Rav Benyamin, ele conta que foi para Israel e alugou uma casa e aí ele não sabia como é que funcionava direito e tal. A questão o banheiro ficou entalado, entupido. E aí o rapaz que foi com ele, que já conhecia como é que era a questão dos Yerushalmi, e aí fala o seguinte, olha, aí saiu, foi pro terraço, foi passear e tal, e deixou lá o Rav Benyamin lá. E aí, quando o instalator olhou lá pro banheiro lá e descobriu o que era, falou assim, começou a gritar com ele, falou, não sei o que, porque na verdade um cartão de crédito tinha caído ali dentro, tinha deixado entupido. Então assim, como é que pode o empregado falando pro patrão, quem está contratando ele, dar uma bronca assim, né? Isso é certeza do que é um Yehudi. O Yehudi sabe quem ele é e por um lado assim, não tem aquela coisa de que não saber quem se é, independente do que faz, do seu trabalho, né? Uma outra história interessante que conta-se, o próprio Rav Benyamin disse que uma vez uma pessoa estava num ponto esperando alguém, né? Aí chegou alguém para oferecer uma carona, você quer uma carona? Muito educado, então, você quer uma carona? A pessoa, não precisa não, estou esperando uma pessoa e pode deixar que não tem importância, eu estou esperando ela aqui. Aí o camarada que estava oferecendo a carona saiu, deu a volta, demorou algum tempo assim, talvez uns 20 minutos, não sei. E aí olha de novo para a pessoa lá no ponto e fala assim, você ainda está aqui? Sai daqui, tá fazendo o que na rua essa hora? Ou seja, ofereceu a carona, a pessoa falou e a pessoa ainda dá bronca ainda, porque a pessoa está lá na rua. Lógico, é preocupação, mas em Israel tem esse tipo de história que as pessoas contam. Mas a grande verdade é a certeza de quem se é, em primeiro lugar. Por outro lado, tudo na vida a gente tem que pesar com uma balança, né? A gente vê, por um lado, a gente precisa conhecer quem nós somos, saber ter certeza de que nós somos Am Israel e somos Am Segular, somos um povo especial, somos um povo escolhido, né? Se por um lado nós temos que ter essa certeza de que somos um povo especial, somos um povo escolhido, e quando Deus Baruch Hu separou dentre os povos, fez uma aliança, nos chamou para que nós pudéssemos aceitar o jugo da Torá, se por um lado isso é uma verdade, por outro lado, Haverim, há que haver uma humildade da nossa parte. A pessoa tem que ter anavá, tem que ter humildade. Agora, o que é ter humildade? Usando o mesmo exemplo de Avraham da paraxá dessa semana, Avraham Avinu, a gente percebe uma coisa. Ele se encontra com 3 aravim, que aparentemente aos seus olhos eram comerciantes árabes, e ele olha para aquelas pessoas e os trata como se fossem pessoas especiais, né? E aí tem a questão de que ele olha 3 vezes e tal, não vou me prender nisso agora, mas a grande questão é a seguinte, ele vai ao encontro deles antes de perceber se eles são ou não pessoas especiais. E aí depois disso ele analisa, são pessoas que, será que eles merecem a Torá? Aí olha que eles se respeitavam, ele olha para ver quem eram, ele olha para ver se eram pessoas com humildade, se tratavam bem, etc. Mas a grande verdade, Haverim, é que ele tratou aquelas pessoas de maneira especial. Avraham Avinu era uma pessoa extremamente hospitaleira, né, que tratava bem as pessoas, que recebia as pessoas. Por quê? Não só por conta de bondade, não é por ser bonzinho. A gente sempre fala que a questão do ser bom, ser tzadik, ser justo, não é o mesmo conceito de ser bonzinho, que muitas vezes no Brasil a gente tem essa ideia do bonzinho mais do que o justo.
Não, na verdade ele estava fazendo o quê? Isso é uma midá de Hashem, isso é uma medida, isso é uma característica de Akadosh Baruch Hu, então por que não eu não vou ter? Então assim, já que eu represento Akadosh Baruch Hu na Terra, era quem é representante de Hashem na Terra, era Avraham Avinu, então o que acontece? Sendo ele o representante, o que as pessoas iam dizer de Akadosh Baruch Hu, não de mim, caso Veshalom, mas o que as pessoas vão pensar de Akadosh Baruch Hu quando me verem tomando tal atitude? Então, Haverim, a gente percebe, tem um jovem, que é muito conhecido nosso, um jovem que ensina a Torá e tal, que ele sempre passa pelo mesmo lugar. E ele sempre passa de kippah. E ele sempre dá bom dia para as pessoas. As pessoas às vezes cobram ele quando ele não dá bom dia. Então, oh, cara, passou rápido e tal, bom dia. Mesmo lugar, desce do ônibus, vai para o trabalho e tal, etc. Agora, a grande verdade, Haverim, é o seguinte, imagina uma pessoa de kippah, com barba de 18 metros, passando todos os dias por pessoas e não ser educado com um sorriso no rosto. Quem que as pessoas vão falar? Daquela pessoa? Não, as pessoas vão falar, aquele ali serve a Hashem. Então, Haverim, cuidar, santificar o nome de Akadosh Baruch Hu, santificar o nome de Hashem, não está simplesmente em você dizer um nome. Na verdade é o contrário, né? Você preservar, trazer do chá, fazer separação daquele nome. Mas agora a grande verdade é você dar kavod para esse nome. É você dizer que Hashem, todo o significado de quem é, porque Shem tem essa característica, a palavra Shem em hebraico, na verdade, mais do que traduzir como nome, Shem não significa nome, Shem significa características, ou caracterizar. Então, a gente fazer Kedosh Shemo, santificar o nome de Akadosh Baruch Hu, é a gente transmitir a ele todas as características que lhe são. E nesse caso, a gente dar um bom exemplo, a gente fazer Hasve Shalom, se tiver que cometer alguma haverá, algum pecado, Hasve Shalom, tomara que não, Lo Aleinu mais, sempre ter um temor quanto a quem a gente está representando. Disse, na verdade, os nossos sábios dizem que você, e lógico, todo embasamento na Torá, lógico, a gente vê isso. Uma pessoa que faz um pecado porque ela não aguentou não fazer aquele pecado. Ele não aguentou. É uma coisa. Hasve Shalom, um Baal Teshuvah, que no começo, no primeiro dia que ele começa a decidir, não, hoje eu vou fazer Teshuvah. No primeiro dia, ele chega em casa, então lá seus pais, os seus parentes e tal, fritando lá um bacon lá, uma carne de porco. E ele sente aquele cheiro, ele não resiste, é uma coisa. Ele está decidido por Hashem, só que ele não aguentou, isso é uma coisa. Agora uma coisa é a pessoa, no dia de Shabbat, levantar-se de manhã e comprar pão e simplesmente não temer o que as pessoas vão dizer. As pessoas sabem que ele guarda Shabbat. O que eles vão falar de Hashem? Né? Isso é uma coisa. E outra coisa é você ter a vontade de fazer simplesmente, não, eu vou fazer porque é besteira, não precisa disso mais. Né? Deixar de dar importância para as mitzvot e Hasve Shalom para Akadosh Baruch Hu. Então, Haverim, nós precisamos, sim, aprender a sermos humildes. Muitas pessoas batem no peito e falam assim, eu sou representante de Hashem. Né? E às vezes não tem a navá, a humildade de Hasve Shalom, às vezes reconhecer que está errado. Rashi, o maior comentarista bíblico de todos os tempos, ele fez vários comentários de vários psukim. E alguns psukim, alguns versículos, ele não comentou nada. Simplesmente não comentou. Um versículo ele comenta, outro versículo ele não comentou. Outro ele comenta, outro ele não comenta. Não que seja nessa ordem, sim, não, mas alguns ele comenta, alguns ele não comenta. Só que tem outros que ele simplesmente diz, eu não sei. Eu não sei o que isso significa. Haverim, muitas pessoas a gente até percebe, e isso acontece muito na internet especialmente, as pessoas às vezes quer inventar uma resposta, quando às vezes não sabe. Ou então tipo assim, nunca pensou, nunca parou para estudar aquele assunto. E simplesmente se depara com uma pergunta daquela. O que acontece? A pessoa simplesmente dá aquela enrolada básica e não fala, eu não sei, eu vou estudar. Não, ele simplesmente dá aquela enrolada básica e dá aquela resposta que dá para engolir. Algumas pessoas engolem. Agora, Rav Shach era um outro líder da geração. Era um Gadol Hador. E ele chegou assim, estava em Bnei Brak, dando aula, em uma grande yeshiva de Bnei Brak, mais de 100, assim, muitos alunos, e diante de vários alunos e tal, ele está no ciclo da Parashat,
e aí ele volta naquele ciclo que ele já tinha comentado há alguns anos anteriores. E aí o que acontece? Um jovem de 17 anos começa a fazer a pergunta: Rav, desculpa, mas assim, essa sua explicação gera uma dúvida em relação àquilo que já explicaram anteriormente e tal, assim, assim. Rav Shach para. Pela boa pergunta. Deixa eu dar uma parada, eu vou dar uma analisada. Ele para, começa a olhar seus livros, começa a analisar, depois volta, realmente eu estava errado. Realmente aquilo que eu disse não é bem assim. Outro exemplo também de anavá, humildade, também está quando a gente vê a história de Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein estava passando na rua, e aí alguém do outro lado da rua grita: Moshe, Moshe! E a gente sabe que pelo Shulchan Aruch, né, o código de ética judaico, a gente percebe que Allah diz que a gente não pode chamar um Rav pelo nome, tem que chamar Rav Moshe Feinstein. E aí Rav Moshe Feinstein, já um senhor, atravessa a rua, vai em direção a ele, toca no ombro dele e fala: sim, você me chamou? Rav, que vergonha, desculpa, eu nunca ia te chamar pelo nome. Na verdade eu estava chamando meu amigo Moshe. Então assim, não era o senhor, me perdoa. Ele falou: não precisa você pedir perdão não, meu nome é Moshe também, sem problema. Isso é humildade. Se fosse outra pessoa: quem é você para me chamar pelo nome? Eu sou um Rav, você não conhece Alahá? Né? Então essas coisas, a gente, por exemplo, Stipler, a gente vê histórias do Stipler, né? Rav Yaakov Kamenetsky, e lá em Israel tem o costume de você visitar, quando você visita Israel, você não tem onde ficar, você procura onde tem uma luz acesa, você vai e tenta conseguir para um lugar para você ficar. Aí tinha uma luz acesa, e aí essa pessoa foi lá em Israel e bateu na casa e falou assim: olha, eu podia ficar? Aí atendeu uma jovem, falou: olha, meu pai não está podendo atender agora, acabou o horário de atendimento, tá dormindo, e tá frio, tá muito frio. Você faz o seguinte, então, tem uma sinagoga que ele vai, lá geralmente fica aberta essa hora, você vai lá, senta lá, estuda, e se tiver alguém vai acabar te levando para casa, então você fica na sinagoga. Ok, o rapaz foi embora, não sabia que estava na casa de Rav Yaakov Kamenetsky, não sabia que estava na casa do Stipler. E senão talvez nem incomodaria, né, pois tá naquela hora. E aí foi lá para a sinagoga, sentou na mesa lá para estudar, e aí acaba pegando no sono. E aí ele estava lá esperando lá, não sabia se a pessoa ia ligar para a sinagoga para avisar para alguém que está lá, para um zelador, para alguma coisa para buscar, ele não sabia, na verdade, né? Mas enfim, estava lá. E a sinagoga estava vazia naquele horário e tal, e aí daqui a pouco vem um velhinho, né? Barbinha branca e tal, mais de 70 anos, e vem assim, meio que devagar, naquele frio, de capota, de chapéu, com aqueles chapéus bem característicos e tal, chega lá na frente dele e fala: olha, você que foi numa casa agora há pouco, falou com uma moça para ficar numa casa? Ele: sim. E aí ele, não sei se ele pensava que era o zelador, ele falou assim: não, meu nome é Rav Yaakov Kamenetsky, e eu queria chamar, agora eu estou podendo atender, vamos lá, né? Vou te deixar lá. E deixou ele dentro da sala de estudo que ele tinha na casa dele, que é uma casa de estudo que ele também usava para dormir de vez em quando. Então lá tinha a cama, ele dormia na casa de Rav Yaakov Kamenetsky, na cama de Rav Yaakov Kamenetsky. Haverim, não só o fato de ter cedido a cama de estudo dele, da sala de estudo dele, para o jovem dormir, mas ele também levantou da sua cama de noite, no frio, caminhou até a sinagoga para poder dar atenção para essa pessoa. Isso é a grandeza de um Talmid Chacham. É quando ele é anav, quando ele está lá embaixo, quando ele é pequeno, quando ele atende bem as pessoas. Isso é grandeza. Quando a gente compreender o que é uma grandeza dessa, de se diminuir, a gente vai começar a compreender qual foi o grande segredo de Avraham Avinu. Então, Shabbat Shalom, Shavuot Tov, que Hashem abençoe, bons estudos. Amém, amém.